Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Você já ouviu falar de um piloto brasileiro chamado de Antônio Senna, que sofreu um acidente aéreo e ficou por 36 dias na floresta amazônica? Vamos falar um pouquinho sobre essa história, porque toda história de resiliência, ela sempre nos ensina muito. Antônio Senna, então, sofreu o acidente aéreo, caiu na floresta amazônica. Vamos lembrar que a floresta amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Só de floresta tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Ele caiu na floresta amazônica, ele sobreviveu, teve poucos ferimentos e ficou por 36 dias nesta floresta. Inicialmente, as buscas de resgate tentaram por poucos dias e ele ficou durante todo esse tempo procurando, né, a tão sonhada resiliência que nós buscamos, a ideia de superação, a não desistência, e foi se alimentando das coisas da floresta e teve que desenvolver uma mente positiva, proativa. E aí a pergunta que fica é: mas em nenhum momento ele desistiu? Sim, o Antônio Senna, no seu livro 36 Dias, a saga de um piloto que sofre um acidente e se reencontra com Deus, mostra que sim, que no quinto dia mais ou menos, que ele tenta andar, ele sai da região dos destroços e ele tenta caminhar um pouquinho, ele ele começa a pensar em desistir, porque ele percebe que aquela floresta é impenetrável, que tudo é muito hostil, e ele pensa em desistir. E como ele estava com o celular, ele decide gravar um vídeo para a família, porque ele pensava assim: bom, as pessoas vão saber que eu sobrevivi. E ele grava um vídeo de despedida para a família. Quando ele foi resgatado, a mãe dele demorou 30 dias para assistir esse vídeo. E aí ele grava esse vídeo, mas quando ele desliga o celular, ele percebe que o amor à família não permitia que ele tivesse aquele pensamento tão negativo. Olha como amor importa. E aí ele começou a conversar com Deus. E nessa conversa com Deus, ele pedia fé. Né? Em nenhum momento da vida dele ele desacreditou da existência de Deus, mas ele achava que Deus não tinha conexão com a vida dele. E ele começa a pedir fé, 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 e ele fala que algo sensacional surgiu dentro dele, uma energia assim maravilhosa, que fez com que ele caminhasse durante mais 31 dias por ambientes muito mais hostis do que aqueles que ele já tiver andado, e até que ele vai ser resgatado, né? Ele escuta um grupo de homens castanheiros, né, trabalhando, e ele se aproxima, então o resgate vai acontecer. Quando entrevistado, perguntaram assim: Antônio Senna, o que você aprendeu de tudo isso? E a resposta dele foi assim: que não adianta você ter um corpo saudável, que não adianta você ter um psicológico bom, uma mente boa, se você não alimentar o espírito. Então ele fala que naquele momento ele entendeu que nós somos uma tríade: corpo, mente e espírito. E faltava esse terceiro setor a ser desenvolvido na vida dele para que ele pudesse acreditar no impossível. Então, muitas vezes, nós precisamos de uma crença muito maior do que a gente para que faça a gente se mover, a gente se movimentar, para que a gente não se sinta uma pessoa completamente sozinha. Antônio Senna fala que antes desse reencontro com Deus, ele se sentia completamente sozinho e que toda essa experiência lhe trouxe uma certeza. E o legal de tudo isso é que ele não impõe o cristianismo, ele só diz assim: as pessoas precisam crer em algo maior, seja o que for, né? Ele respeita muito a crença das pessoas e ele diz: no meu caso, foi Jesus Cristo, né? No meu caso, foi esse encontro com Deus, mas as pessoas precisam acreditar que existe uma força que cuida da gente. Então, minha pergunta para você hoje é: você tem alimentado o seu espírito? Se a resposta é não, vem a outra pergunta: você tem se sentido feliz? Você se sente completo? Porque existem pessoas que têm uma mente saudável, um corpo saudável, mas ainda sentem um vazio que não sabem explicar. Uma falta de sentido, uma desproteção. Então, para o dia de hoje, reflita sobre isso, analise aí o seu espírito, perceba o quanto você tem o alimentado e que você possa refletir sobre essa história maravilhosa de um piloto que sobreviveu a uma realidade muito hostil, a uma realidade muito difícil e que tem muito a nos ensinar.
Um grande beijo e um ótimo dia.